Compulsão alimentar não é frescura, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem tempo que eu quero falar sobre esse tema aqui no canal, só que aí por conta do hiatus eu não consegui. E aí eu falei lá no Twitter, até comentei, como é difícil a pessoa que sofre de compulsão alimentar assumir que ela precisa de ajuda para superar esse distúrbio. Tudo começou lá no final de 2015, início de 2016, eu não lembro exatamente. Quando eu comecei a engordar, porque eu comecei a comer muito por conta da ansiedade e eu cheguei a engordar de, sei lá, 11 a 13 quilos mais ou menos. Eu engordei pra caramba, então eu comecei a ficar muito mal e eu ficava muito triste. Eu parei de comprar roupa. Nessa época eu ia nas lojas comprar roupa e eu saía chorando porque eu não conseguia achar roupas que me servissem e que ficassem bem em mim, que eu me achasse bonita com aquilo, sabe? Eu comecei a perceber que eu tava não conseguindo mais controlar a minha ansiedade, controlar o meu, sei lá, minha compulsão, eu só tinha vontade de comer. Foi muito difícil pra mim, até que eu assumi que eu precisava de ajuda. Eu tive pessoas ao meu lado que começaram a me ajudar. Quem tá na pele sabe que é muito difícil você assumir que você precisa fazer isso e você conseguir fazer isso de fato. Então eu comecei a fazer exercícios, atividade física, até porque eu ia começar o TCC. E minha orientadora falou que talvez eu não aguentasse o tranco, porque eu ficava muito doente. Eu ficava doente quase toda semana, eu ficava com febre, ou eu passava mal, ou eu ficava com tosse, ou eu tinha virose. Toda semana eu ficava doente. O que aconteceu foi que eu, fazendo atividade física e fazendo uma dieta, na verdade eu só organizei a minha alimentação, porque eu já tinha feito dieta com nutricionista, com a Manu, né? Só que dessa vez eu não fiz, eu fiz por conta própria e eu emagreci 10 quilos de novo. Eu cheguei aos 54 quilos agora, por último, na época de entrega do TCC, e eu tava, tipo, muito magra. Depois que acabou, o que aconteceu? A ansiedade voltou e a linda aqui não para de comer mais, né? Um vídeo rápido, eu vim assim, ó, na cara lavada, porque eu tava inspirada pra falar. Tomei banho e disse, vou ligar a câmera e vou falar mesmo no celular, não tem problema. Porque, assim, a gente pensa que é um assunto tão, sabe? Algumas pessoas são tão mente fechada que não consegue entender que realmente isso é um distúrbio, que realmente a pessoa que tá passando por isso, ela precisa de ajuda, ela não precisa que você fique falando que ela tá gorda, ela não precisa você falando que ela tá magra demais, ela precisa que você ajude ela a conseguir assumir isso, porque a parte mais difícil é assumir que você tem algo que você precisa tratar. Isso pra mim é o mais complicado, na verdade. Quando eu começo a perceber que eu tô demais, eu percebo como. Quando eu sinto culpa, a culpa de comer, eu começo a comer e, tipo, vem uma culpa muito grande sobre mim quando eu termino de comer. Eu como tudo, né? Na hora eu como, só como. Só que depois eu me sinto culpada por aquilo e eu fico com uma culpa imensa e eu não consigo... Já aconteceu de eu ir comer um hambúrguer e eu chegar e, tipo, eu ficar triste com aquilo, sabe? Porque eu comi. Vamos tentar ajudar um outro, vamos tentar ajudar quem tá do nosso lado, ao invés de julgar, ao invés... Às vezes o seu elogio, ele pode soar como algo contrário, sabe? Às vezes a pessoa, tipo, ela tá com bulimia, e aí você chega e fala, nossa, você emagreceu, que coisa boa. Mano, ela tá passando por distúrbios alimentares, sabe? Isso é bizarro. A gente costuma tanto olhar pra aparência da pessoa e ver que ela precisa de um elogio, sabe? Às vezes a pessoa não precisa de um elogio, ela precisa simplesmente que você ajude ela, que você pare e escute o que ela tá passando, sabe? Se você tem alguém do seu lado que passa por isso, você sabe. É notório que a pessoa tá passando por situações assim como essa, por um distúrbio, porque você vê ela comendo mais do que ela pode e depois ela ficando tipo bad. Se disponha a ajudar quem tá passando por isso, se disponha a ajudar a pessoa a assumir que ela precisa de ajuda e a procurar um tratamento, ou ela mesma sozinha, como foi no meu caso, eu assumi pra mim mesma e eu disse, querida, vamos lá, que a gente sozinha a gente consegue. Tem pessoas que não conseguem de fato fazer isso sozinha e elas precisam de ajuda de profissionais e psicólogos, enfim. Então, se coloca à disposição, vamos parar de julgar as pessoas na internet, vamos parar de comentar que, estão magras, elas estão gordinhas, elas estão acima do peso, como você engordou. Você não sabe o que a pessoa tá passando, você não sabe se isso é realmente um distúrbio, uma doença, ou se ela engordou e, tipo, depois que ela come, ela tá feliz com aquilo. Tem pessoas obesas que elas realmente se sentem felizes
com o corpo delas e com o que elas veem no espelho, mas tem muitas que não. Então quem é você, sabe, pra apontar e julgar e dizer o que a pessoa é ou não, sabe? A pessoa tem que estar feliz com o que ela é, e a pessoa muitas vezes precisa de ajuda pra mudar o que ela é por fora, porque ela não consegue expressar o que ela é por dentro. Então, vamos ser mais parça, vamos ajudar quem tá do nosso lado e vamos parar pra pensar o quão é importante falar sobre esse assunto, o quão existem pessoas que você não faz a mínima ideia que tem compulsões alimentares e distúrbios alimentares, e as pessoas têm, sabe? Elas simplesmente têm. Eu vi hoje no Twitter a Roberta Vicente falando sobre isso também, porque ela também passou pela mesma situação que eu passei, e ela tá passando ainda. Eu agora tô numa fase de comer tudo, então eu tô começando a me controlar de novo, e você não sabe, entendeu? E aí, simplesmente, as pessoas vão lá e comentam nas fotos. Querida, como você engordou? A gente sabe, tá? Todo mundo, eu acho que tem um espelho em casa. Não tem a tela do celular, consegue muito bem ver que engordou. Não precisa ficar falando. Dica de amiga, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que tenha feito efeito pra vocês. E se você gostou, deixe seu like. Compulsão alimentar, distúrbios alimentares não são frescura, eles são um problema que precisa ser tratado e cuidado, assim como qualquer outra doença. Então, pense nisso. Seu problema nunca é maior do que o problema do outro. Compulsão alimentar. Tá.